Bem, pessoal, então, uma boa noite a todos. E hoje o tema da nossa aula de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas vai ser sobre escoamento superficial. Então, vamos lá. Bom, uma definição. O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relacionado ao deslocamento das águas sobre a superfície do solo. Então, desde o início do nosso curso, a gente está vendo as etapas do ciclo hidrológico. Essa é a última etapa, né, chamada de escoamento superficial, e ele tem uma importância bastante significativa. Por quê? Porque ele é fundamental para as obras hidráulicas, então tem uma importância direta para a engenharia, estando relacionado ao aproveitamento da água superficial e a proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento. Então, esses fenômenos citados aqui nessa definição está se referindo à erosão, né? Então, toda vez que a gente fala que a água está escoando sobre a superfície do terreno, isso vai desencadear um fenômeno importante, né, um impacto ambiental importante, que é a erosão, né? Vai acarretar em perda de solo, em movimento de massas, em perdas na agricultura, pode vir a provocar enchentes, inundações, né, que vai acarretar principalmente nas áreas urbanas, que vai acarretar alguns transtornos, prejuízos, né? Então, o escoamento superficial ele está relacionado muito a esses aspectos e ele tem uma importância bastante significativa para a engenharia, já que ela tem que dimensionar obras, né, obras de drenagem urbana e de controle de erosão, controle de enchente, inundações. Então, aqui, uma breve revisão das nossas aulas introdutórias, em que a gente fala sobre esse movimento natural dos rios, né? Então, os rios, ele tem os seus períodos de cheia, né? E... Alguém chegou. Vamos lá. Boa noite, Natanael. Seja bem-vindo. A gente está na aula hoje de escoamento superficial. A gente está falando aqui sobre o movimento natural dos rios, né? Em épocas de chuva, em épocas de seca, a gente tem uma alteração do nível, né? E essa alteração, esse ciclo natural dos rios, é chamada de enchente, quando o rio enche, né? Sobe o seu nível. E a gente tem as inundações. O que é a definição de inundação? É quando chega a transbordar, né? A subir a calha natural do rio e atingir as áreas de várzeas, né? Que muitas vezes essas áreas são ocupadas por construções, por residências, né? Então, as inundações estão associadas a esses grandes transtornos e prejuízos que a gente muitas vezes ouve, né? Alguns desastres que acontecem nessa época chuvosa. Então, só para repetir, nós temos a cheia ou enchente, que é a elevação do nível normal dos rios, e a inundação é quando ele transborda a calha, o leito maior, e chega a atingir construções. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os rios, né? A formação de um curso d'água e quais são as fontes de alimentação, né? De onde vem a água que abastece os nossos rios? Então, são 4 fontes. Nós temos, primeiramente, a água precipitada diretamente sobre o curso d'água, né? Então, toda a água que cai diretamente sobre os rios, sobre a drenagem, vai aumentar seu volume, a sua vazão. Nós temos que a água que cai sobre o solo pode escoar pela superfície diretamente, temos então o escoamento superficial, e uma parte da água infiltra. Essa água que infiltra vai
vai ser direcionada aos cursos d'água por escoamento subsuperficial ou escoamento subterrâneo, né? Que o subterrâneo é mais profundo. E o subsuperficial é logo abaixo aqui da superfície, portanto, mais raso. Paulo, Então, a gente... deixa eu Sim, te falar, você está passando algum slide? Porque a minha tela não está aparecendo nada. Jura? Uhum. Ai, obrigada. Imagina. Obrigada, William. Mas essa era... Eu passei aqui, ó, a definição, a importância do escoamento superficial, aqui a definição de enchente e inundação, e aqui essa alimentação, essas 4 fontes de alimentação dos rios, tá bom? Tá bom, Paulo, obrigado. Obrigada, William. E depois eu vou disponibilizar os slides para vocês também, tá? Então, a gente passou pouquinhos slides ainda. Bom, então são essas 4 fontes, né? A precipitação direta, o escoamento superficial, que escoa pelo solo, o escoamento subsuperficial, que é aqui em pequena profundidade, logo abaixo da superfície, e o escoamento subterrâneo, que vem das águas que foram infiltradas e vai alimentar os cursos d'água, principalmente nas estações secas, né? Em que a precipitação cessou, o escoamento superficial cessou, vai ficar a alimentação subterrânea. Por isso que é muito importante que a água infiltre, né? Que a gente tenha esse armazenamento da água no solo. Aqui, pessoal, é uma imagem também que mostra esse ciclo hidrológico, né? As principais etapas e principalmente a importância da vegetação. Então, aqui a gente tem uma área de floresta, de mata nativa, bastante arborizada, e mostra como que essa vegetação relaciona com o ciclo hidrológico. Então, toda vez que chove, nós vamos ter que a vegetação exerce importância para a interceptação, né, o deslocamento da água sobre a vegetação, que vai ser bem mais lento por essa rugosidade, né? Então, toda vez que a gente tem vegetação, a gente aumenta muito a rugosidade da superfície do terreno. Então, o escoamento ele é mais lento, com menor velocidade, e aí ele diminui o escoamento superficial e aumenta a infiltração. E essa infiltração vai formar o escoamento de base e o escoamento subsuperficial, que alimenta os rios por essa parte aqui subterrânea, né? E isso é muito importante que tenha essa alimentação. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a classificação dos rios, né? Os rios podem ser classificados em 3 tipos. Eles podem ser perenes, quando há fluxo de água o ano todo, ou em pelo menos 90% do tempo, né, do ano, e tem um canal bem definido. Os rios podem ser intermitentes, quer dizer que em algum período do ano ele seca, né? Na estação seca ele pode chegar a secar e durante a estação chuvosa ele mantém o fluxo. Isso é mais ou menos 90% do tempo, né? De um ano aí, de um ciclo. E os rios efêmeros é quando, que significa passageiro, ele só tem fluxo de água durante as chuvas ou períodos chuvosos, e os canais de drenagem não são bem definidos. Então, a gente já tinha visto essa definição nas nossas aulas introdutórias, mas eu achei importante repetir aqui para vocês, né, já que a gente está falando sobre quais são as fontes que alimentam um curso d'água. Então, um rio efêmero, ele só é alimentado aqui pela precipitação direta. O rio intermitente, ele é alimentado pela precipitação direta e pelo escoamento superficial. E o rio efêmero, ele é alimentado por todas as fontes, pelas 4 fontes, principalmente pelas fontes subterrâneas, quando estamos na estação seca. E ele foi alimentado aqui pela água subterrânea. Bom,
Agora a gente vai relembrar aqui um pouquinho os fatores que estão relacionados ao escoamento superficial. E o que eu queria dizer para vocês? Que os fatores são os mesmos da infiltração, porque escoamento e infiltração são duas etapas antagônicas, né? Então elas são ali complementares, né? Então são os mesmos fatores. A gente tem fatores agroclimáticos, né, que tem a ver com o clima, com a atmosfera, principalmente a precipitação, as estações, o regime de chuvas, e alguns fatores aqui relacionados com esse termo agro, né, relacionados à cobertura do solo, à presença de vegetação, né? Então aqui foram agrupados em fatores agroclimáticos. Tem a ver com a cobertura do solo e com as condições climáticas, principalmente de chuva, regime de chuva. Então, quando a gente fala de precipitação, quais são os fatores importantes? A intensidade e a duração da chuva, né? Então, chuvas muito intensas e mais duradouras, elas favorecem o escoamento superficial. A cobertura do solo. Então, nesse caso, a cobertura do solo urbanizado, ele favorece o escoamento superficial, enquanto que uma bacia mais rural, né, ela favorece a infiltração. E o tipo de solo? A gente tem aqui, ó, eu coloquei uma imagem que mostra a presença de poros, né? Aqui tem mais, por exemplo, poderia ser um solo argiloso, em que as partículas são maiores e tem mais espaços vazios. Então, nesse caso, a permeabilidade é maior, a infiltração é maior e o escoamento superficial é diminuído. Já nessa outra figura, nós temos a presença de um solo mais bem graduado, né, com partículas de tamanhos variados, menor porosidade, então a infiltração é menor e o escoamento superficial é maior. Além disso, a gente tem o efeito da compactação, né? Quando a gente compacta o solo, você diminui os espaços vazios e com isso diminui a infiltração, consequentemente aumenta-se o escoamento sobre a superfície. Esse aqui é um hidrograma, né? Um hidrograma é um gráfico que relaciona a vazão dos rios do escoamento superficial em relação ao tempo. E a gente tem aqui um hidrograma para uma área urbanizada, uma cidade, e um hidrograma de uma bacia ou uma área não urbanizada, né? Então, por exemplo, uma área rural. E a gente vê qual que é a diferença entre os dois. A gente vê que a vazão máxima da área urbanizada é muito maior, então a gente tem um pico de vazão maior e o tempo é menor, né? Esse tempo onde ocorre esse pico é o chamado tempo de concentração. É o tempo que demora para que toda a água da bacia se concentre em um único ponto, né? Então, quando esse tempo é menor, quer dizer que é mais rápido essa concentração. E quando a água se concentra muito rápido, a gente tem problemas de inundação. Então, por isso que isso é mais comum nas áreas urbanizadas. E enquanto que nas áreas rurais, demora-se mais tempo para que as águas se concentrem, isso é mais lento, mais gradativo, e mesmo assim, quando a gente atinge o tempo de concentração, o pico é menor, a vazão é menor, né? A gente tem um hidrograma mais alongado, enquanto que na área urbanizada ele é mais, né, tem essa configuração aqui que demonstra que é mais chances de ocorrer problemas com inundação. Aqui também eu queria mostrar, eu acho que eu tô esse aqui. Esse aqui, essa imagem mostra as características fisiográficas, né, de uma bacia hidrográfica. Então, por exemplo, o fator forma, né, são bacias alongadas e aqui bacias mais circulares. Qual que é o maior problema? As bacias circulares, elas têm maior tempo de concentração. Então, como a gente tem aqui a mesma distância,
para toda a chuva que cai sobre essa bacia circular, ou aproximadamente circular, toda a chuva que cai sobre ela tem a mesma distância, né, o raio, e chega ao mesmo tempo, né, vai se concentrar ao mesmo tempo. Então, isso é prejudicial, porque aumenta demais o tempo de concentração. E enquanto que nessa bacia, a gente tem que ela é mais alongada, então o tempo de concentração ele é menor. Na verdade, pessoal, eu estou usando o termo, o tempo de concentração menor, quer dizer que é mais rápido, né? Então, ele é pior. Então, isso acontece na bacia circular, quer dizer que concentra mais rápido, então o tempo é menor, né? E nessa aqui, demora-se mais tempo, é mais devagar a concentração, então dura-se mais tempo, né? Para que essa vazão se concentre. E outra característica que a gente tem é que uma imagem que compara uma área natural com vegetação e uma área urbanizada, né? A gente tem aqui setas que indicam a proporção das etapas do ciclo hidrológico. Então, aqui a gente tem, ó, que do 100%, né, que a água pode estar, nesse caso aqui, apenas 10% vai estar no escoamento superficial, enquanto que 50% vai infiltrar, seja na infiltração subsuperficial ou profunda, né? E 40% vai ser devolvido à atmosfera pela etapa da evapotranspiração, que é a função das plantas, né? Elas retiram essa água do solo e devolvem para a atmosfera através da evapotranspiração. Então, a presença da vegetação é muito importante, aumenta a infiltração, aumenta a evapotranspiração e diminui o escoamento superficial. Com isso, a gente diminui problemas relacionados a enchente, inundação e erosão. E do lado de cá, em que essa vegetação foi suprimida, né, foi retirada, e a gente colocou as cidades, que impermeabiliza o solo. E aí a gente diminui a evapotranspiração, diminui a infiltração e aumenta consideravelmente o escoamento superficial. Então, essa urbanização tem um efeito bastante significativo nas etapas do ciclo hidrológico, principalmente no escoamento superficial. Aqui eu comentei, né, sobre as características da bacia hidrográfica. Então, a gente pode falar sobre área de captação. Então, bacias maiores concentram-se mais vazão, né? Então, a gente vai ter picos de vazão maior. A declividade da bacia, né, está relacionados às altitudes. Então, a diferença de altitude, né? Bacias que têm grande declividade, são muito íngremes, isso aumenta demais a velocidade do escoamento. E aí, se aumenta a velocidade do escoamento, diminui o tempo de concentração, quer dizer que ele é mais rápido, aumenta os riscos de enchente e inundação. O fator forma a gente já falou, as que são mais prejudiciais são as que são arredondadas ou circulares, né? Ou se aproximam dessa forma circular, enquanto que as alongadas são melhores no sentido de não favorecer a concentração muito rápida. Mais alguém chegou? Olá, Francisco. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, tudo jóia? Obrigado. Tudo bom? A gente está na aula de escoamento superficial, tá bom? Beleza. Desculpa o atraso. Tem nada não, seja bem-vindo. Bom, e a rede de drenagem também. Então, quanto mais rede de drenagem está relacionada às ramificações dos cursos d'água. Então, uma bacia hidrográfica que tem
bastante curso d'água, isso também aumenta o volume e a vazão que está sendo percorrido. Então, aumenta também o pico de vazão, né? Porque a gente tem mais quantidade de água no sistema, na bacia hidrográfica. Então, essas características, o tamanho da bacia, a declividade, a forma, se ela é mais aproximada de uma forma circular ou retangular, né, alongada, e a quantidade de afluentes que ela tem, que é a rede de drenagem, essas 4 características são fatores fisiográficos das bacias hidrográficas que vão interferir no escoamento superficial. Outra coisa, então, além dos fatores agroclimáticos, que tem a ver com o regime de chuva, com a cobertura vegetal, com a presença de vegetação ou não, os fatores fisiográficos, que tem a ver com a forma física da bacia hidrográfica, nós temos os fatores relacionados às obras hidráulicas. Então, que obras seriam essas? Nós temos aqui obras que vão diminuir as chances de enchente, que é, por exemplo, as barragens e bacias de contenção ou retenção. Então, a gente mantém essa água armazenada e quando chove muito, elas vão ficar nessas bacias de contenção e isso diminui o escoamento no rio. A gente faz o quê? O retardamento da concentração da água. Ele eleva o nível da barragem, mas ela continua armazenada naquele local. Então, ali, de certa forma, ela está protegida, né? E não vai vir a provocar enchentes e inundações a jusante, à frente da barragem. Então, é interessante, em locais que sofrem muito com riscos de inundação, é interessante que a gente faça esse tipo de construção, de obra hidráulica, que é a contenção em barragens. A água fica ali armazenada por um tempo. Depois a gente vai liberando ela aos poucos, de forma a não concentrar o escoamento superficial. E uma obra que é muito comum nas cidades, nas áreas urbanizadas e que prejudica muito o escoamento superficial é a retificação dos cursos d'água. Então, quase todas as cidades têm um curso d'água e a gente retifica essa área, né? Que antes os rios, eles tinham suas curvaturas naturais, seus meandros aqui, e a gente tem que aterrar o rio, fazer um novo caminho para ele, que agora ele segue retilíneo, né? E isso aumenta a velocidade do rio e concentra as águas. E além disso, a gente desmata ao seu redor, né, nas áreas de várzeas e ocupa essas áreas nas margens dos rios, né? Então, isso é a receita ideal para que a gente venha sofrer com inundações durante as cheias, né? É a retificação do curso d'água, o desmatamento das APPs, das áreas de várzeas, e a ocupação dessas áreas. E essa é o mais comum, né? Em quase todas as cidades. A gente está tendo, depois de muito sofrer com isso, a gente está percebendo que a gente tem que fazer uma mudança, né, de concepção, de trazer para uma engenharia mais natural. O que seria isso? É conservar as características naturais dos rios, né? Não retificar e não desmatar nas suas áreas de várzeas, né? Nas suas áreas de margem aqui. Essa imagem mostra exatamente isso que eu falei, né? Aqui o rio natural com suas curvaturas, quando chove ele enche naturalmente. E o que a gente mais tem feito? A gente retifica os cursos d'água e constrói as suas margens. Quando chove, a gente sofre com as enchentes e alagamentos. Agora nós vamos falar sobre as grandezas, né, associadas ao escoamento superficial. São 4. Então, nós temos a vazão. Então, quando a gente precisa quantificar a água que está passando pelos rios, a gente usa a grandeza de vazão. Vazão é volume por tempo. Então, as unidades mais comum, metro cúbico por segundo ou metro cúbico por hora, né? Ou litros por segundo, né? Então, é unidade de
volume por tempo. Mais comum, metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. É o que a gente mais usa. Isso é para quantificar a água. Depois a gente tem o tempo de concentração. Então, eu já falei aqui bastante sobre tempo de concentração, mas o que é? É o tempo que demora para que toda a água que cai na forma de precipitação sobre uma bacia hidrográfica, que ela se concentre em um ponto só. Normalmente, a gente está falando ali do exultório, né? O ponto final, a foz da bacia. Então, qual é o tempo que demora para que toda a bacia venha contribuir com o escoamento superficial naquele ponto? E também a gente mede, uma forma de medir esse tempo de concentração é medindo a distância, o tempo que demora para percorrer uma gota de chuva que cai no ponto mais afastado, né, até o ponto, a foz, né, o ponto que está sendo analisado, nossa seção de controle. Então, esse tempo que demora para essa gotinha de chuva percorrer o ponto mais afastado da bacia até a foz é chamado de tempo de concentração. E existem fórmulas práticas, né, fórmulas empíricas para medir esse tempo. A gente vai fazer um exercício ainda nessa aula. Depois, o período de retorno, né? O período de retorno está associado com o tempo que demora para que uma chuva seja igualada ou superada. Então, a gente está falando ali, quando a gente está falando de escoamento superficial, a gente vai calcular, a gente quer saber qual é o escoamento máximo, e o escoamento máximo ele provém da chuva de maior intensidade. Então, a gente tem que analisar em um determinado local qual é o regime de chuva, quais são as chuvas mais intensas que caem sobre aquele local e com qual frequência que elas costumam ocorrer. Então, a gente analisa o tempo de retorno, de recorrência. Uma chuva de, por exemplo, sei lá, 100 milímetros. É uma chuva bastante intensa e ela pode ocorrer com qual frequência? Ela ocorre mais ou menos de 10 em 10 anos. Então, esse seria o período de retorno dessa chuva de intensidade de 100 milímetros por hora. Né? Com qual frequência ela costuma a retornar, acontecer de novo uma chuva igual ou maior do que essa. Então, essas duas grandezas estão associadas às chuvas. A gente já estudou elas lá na nossa aula de precipitação. Tempo de concentração e tempo de retorno. Porque as chuvas vão se transformar em escoamento superficial. Então, as grandezas são as mesmas. E depois a gente tem o coeficiente de escoamento, que é justamente isso. Ele é um coeficiente que correlaciona o quanto que virou escoamento superficial em relação ao que choveu. Né? Se a gente tem um coeficiente de escoamento igual a 1, significa que tudo que choveu virou escoamento superficial. Né? Quanto mais próximo, o coeficiente varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, significa que infiltrou mais. Quanto mais próximo de 1, significa que escoou mais. Então, áreas urbanizadas, nós temos coeficientes mais próximos de 1. E áreas rurais, nós temos coeficientes de escoamento mais próximo de 0. Então, aqui, ó, é uma definição de coeficiente de escoamento. É uma grandeza adimensional que representa a relação entre o volume escoado pela superfície, o escoamento superficial, e o volume precipitado, né, a precipitação. Então, por isso que quando a gente tem que tudo que escoou, que choveu, escoou, a gente vai ter um coeficiente aqui próximo de 1. Quais são as variáveis aqui que interferem nesse escoamento, nesse coeficiente de escoamento? Do volume precipitado sobre uma bacia, apenas uma parte vai atingir a seção de deságue, sob a forma de escoamento, devido aos seguintes fatores: a interceptação, que é a quantidade de vegetação que a gente tem sobre o solo, né, a rugosidade,
A infiltração, que tem a ver com as características do solo, de porosidade, de compactação ou não, e a evapotranspiração, né, que é aquele conjunto de evaporação e transpiração que retira a água do solo pelas plantas, as raízes retiram essa água e lançam para a atmosfera na forma de vapor. E por que é importante? Porque toda vez que a gente retira a água do solo, a gente aumenta a capacidade do solo de infiltrar. Lembra da aula de infiltração? Um solo que está muito úmido é como um pano molhado, né? Ele não suga a água. Agora, um solo seco, que perdeu a água, por exemplo, por evapotranspiração, ele aumenta a sua capacidade de reter e armazenar a água. Então, o solo ele tem que estar seco para que a água infiltre. Então, por isso que a evapotranspiração ela é importante, porque ela retira a umidade do solo, mantém o solo seco. Quando vier a chover de novo, esse solo vai estar com uma capacidade de armazenamento maior. Aqui a gente tem alguns valores, é apenas uma tabela de referência, né? Existem várias tabelas de referência como essa, e aqui eu estou relacionando alguns tipos de pavimento, solos arenosos e argilosos e declividade. Então, aqui o aumento da declividade, e nós temos aqui algumas faixas de valores para o coeficiente de escoamento. Então, é só alguns valores norteadores, mas sempre variando de 0 a 1. E qual que é a tendência, né? Um solo pavimentado, que é impermeabilizado, a gente espera um coeficiente de escoamento maior. Então, veja aqui que ele seu valor final aqui está quase próximo de 1. Entre um solo argiloso e arenoso, né, a gente vai ter que o escoamento, né, ele é maior para um solo argiloso, né, porque no solo arenoso a infiltração é maior, porque eles têm mais macroporos. E em relação à declividade, quanto mais a declividade é elevada, maior é o coeficiente, né? Então, nessa variação aqui de 2 a 7 e de 7%, a gente tem que vai aumentando gradativamente os valores esperados do coeficiente de escoamento, porque aumenta a velocidade da água. Agora, como a gente quantifica o escoamento? Então, existe um método, existem outros, mas um bastante utilizado é o método racional. Ele é indicado para bacias pequenas, né? Ele tem uma série de considerações, de simplificações. Existem métodos racionais modificados que vão tornando essa equação um pouco mais complexa. Mas agora a gente vai ver aqui esse método racional que serve para quantificar, para estimar o escoamento superficial, que é a vazão, né? A vazão de água que está escoando pela superfície. E quais são as variáveis que ele considera? Ele considera o escoamento o coeficiente de escoamento, que aqui está chamado de deflúvio. Deflúvio é o mesmo que escoamento. A intensidade da chuva máxima, então a gente tem que calcular qual é a chuva de maior intensidade, que está relacionado ao pico de vazão, né, a vazão máxima também, e a área da bacia. E aqui eu coloquei, porque tem duas equações? Porque a área pode estar em duas unidades diferentes. Então, se a área da bacia estiver na unidade de quilômetros quadrados, a gente vai usar essa primeira equação. Se a área estiver sendo dada em hectares, a gente vai usar essa segunda equação. Então, a única coisa que muda de uma equação para outra é a unidade de área. E aí aqui já fez a mudança essa conversão aqui de unidades, tá certo? Mas ambas as equações, elas são um método racional para a estimativa de escoamento superficial e elas relacionam o coeficiente de
escoamento e a intensidade máxima e a área. Se for dado em quilômetros quadrados, a gente usa a primeira. Se for dado em hectares, a gente usa a segunda. E é importante saber que a vazão é dada na unidade de metros cúbicos por segundo. Aqui algumas considerações do método racional. Ele considera, ou simplificações, né? Ele considera que são chuvas de alta intensidade e que o tempo de duração da chuva é igual ao tempo de concentração. Então, a gente vai ver mais à frente que quando a gente for calcular a intensidade máxima de uma chuva, a gente precisa de um parâmetro chamado duração da chuva. E duração da chuva não é uma coisa muito simples da gente de medir. A gente precisa de um pluviógrafo e nem todas as estações contam com um pluviógrafo. Então, o que a gente faz? A gente considera que a duração da chuva é igual ao tempo de concentração. Por quê? Porque o tempo de concentração é medido por fórmula matemática que relaciona a declividade do talveg, né, da nascente à foz, e a declividade e o comprimento desse talveg, que é o ponto mais distante, que é a nascente, até a foz. Então, é mais fácil a gente relacionar o tempo, calcular o tempo de concentração do que a duração da chuva. Depois, ele considera que a precipitação é uniforme, que a infiltração é estável e ele utiliza um único coeficiente de escoamento. Por quê? Porque uma bacia hidrográfica, ela vai ter várias coberturas do solo. Então, tem área rural, tem área urbanizada, com taxas diferentes, mas a gente utiliza um único coeficiente, né? Que pode ser uma média, né? Pode ser uma média ponderada, que é quando a gente relaciona com o peso de área de cada uma dessas coberturas do solo. Ainda outras considerações. O método deve ser utilizado para determinar a vazão de pico ou vazão máxima, né? Então, ele só serve para vazão máxima. E ele foi originalmente proposto para pequenas bacias urbanas e ele é mais preciso para áreas menores do que 500 hectares. Então, essas são algumas considerações desse método. Depois, né, a gente relembrando, então, esse método, ele precisa de 3 valores: a área, o coeficiente de escoamento e a intensidade máxima da chuva, que é o I. E esse I, ele é determinado por meio dessa fórmula, né, que a gente viu lá na aula de precipitação, a intensidade máxima da chuva, medida em milímetros por hora, ela está em função do período de retorno, que é o tempo de recorrência dessa chuva, com qual frequência ela volta a ocorrer, que é medida em anos. A gente tem a duração da chuva, que nós vamos considerar que é igual ao tempo de concentração, que existe fórmula para ele, e temos esses outros parâmetros, que é o K, o A, o B e o C. Esses parâmetros, eles são parâmetros a serem determinados para cada região, para cada cidade. Existe um programinha que eu vou compartilhar aqui com vocês, a tela. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver? Acho que não, né? Não, também não. Eu não consegui compartilhar a tela dele. Vou tentar de novo. Não sei porquê, mas acho que ele não deixou eu compartilhar, não. Acho que na outra aula de chuva também eu tentei compartilhar essa tela e não consegui. Mas eu vou mandar um link para vocês, então, e depois vocês
consigam ver no computador de vocês. Ele é um aplicativo, né? Um pequeno software que ele é gratuito, a gente consegue baixar ele do site do grupo de pesquisa de recursos hídricos da Universidade Federal de Viçosa, e ele fornece esses parâmetros. Então, ele é para todas as cidades do Brasil, é um mapa, você escreve, digita a cidade, e ele fornece como resultado esses parâmetros, né? Que são os parâmetros que são utilizados nessa fórmula de intensidade máxima da chuva. Né? Por que isso é muito importante? Porque é só assim que a gente calcula a vazão máxima, né? E esse é um parâmetro importante. Então, por isso que deu-se essa iniciativa, né, de desenvolver um aplicativo que reunisse todos esses parâmetros para todas as cidades do Brasil, porque esse é um parâmetro importante para o cálculo da intensidade da chuva máxima. Deixa eu continuar compartilhando aqui meu slide. Aí. Né? Então, são os parâmetros aí K, A, B e C. Bom, pessoal, o período de retorno. O período de retorno da fórmula aqui também, ele é em função do tipo de obra e da ocorrência de prejuízos econômicos, prejuízos de vidas humanas. Então, aqui eu vou dar um exemplo, ó. Aqui são algumas obras hidráulicas, né? Bueiros de estradas, pontes, diques, drenagem pluvial, barragens, grandes barragens e pequenas barragens. Né? Então, aqui são algumas obras hidráulicas e aqui do lado o tempo de retorno que está associado. Veja que para a gente fazer o dimensionamento de bueiros, a gente utiliza um tempo de retorno pequeno, de 5 a 10 anos. Agora, para a gente fazer grandes barragens, a gente utiliza um período de retorno de 10.000 anos. Pequenas barragens, 100 anos. Né? Então, quer dizer que a gente vai analisar chuvas que demoram esse tempo de anos para que elas venham a ocorrer novamente. Por que a gente utiliza tempos tão grandes? Porque a gente não pode incorrer em que essas barragens venham a se romper, porque isso vai causar grandes prejuízos e até mortes de vidas humanas, né? Então, por isso que a gente utiliza tempos tão grandes. Deixa eu ver. Francisco e William, o microfone de um de vocês está habilitado. Esse aí é só uma margem de segurança, esses 10.000 anos? Isso, é uma margem de segurança. Uma chuva que venha a ocorrer em 10.000 anos? Não tem como levantar dados de 10.000 anos. Não tem, né? É verdade. É verdade. Mas é estatístico, né? A gente faz por estatística. E a gente coloca um tempo muito, muito grande. Esse 10.000 anos está bem grande mesmo, né? O que eu mais ouço falar é até 100. Mas pode ser até... Oi? É barragens. Pode ser até 10.000 anos. Mas sim, Francisco, é um fator de segurança, né? A gente coloca esses valores bem exagerados, bem elevados, para que não ocorra nenhum risco de rompimento. Aqui, ó, aquela variável de duração da chuva vai ser igualada ao tempo de concentração. E qual que é a fórmula do tempo de concentração? Então, existem várias também, mas uma bastante usual é essa equação de Kirchhoff, que relaciona o comprimento do Talweg com a diferença de cotas. Né? Então, o comprimento do Talweg, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica, o rio principal, né, o rio principal tem os meandros. Quando a gente faz uma linha reta, esse é o Talweg, entre a nascente e a foz.
esse é o comprimento. Então, nessa fórmula, o comprimento ele é medido em quilômetros e a diferença de altura ou diferença de cotas em metros entre a nascente e a foz. E aí a gente determina o tempo de concentração em minutos. E o que a gente vai fazer com esse tempo? Ele vai ser igualado a esse tempo de duração da chuva. O tempo de retorno é um dado de controle, né? A gente tem um dado de parâmetro de projeto, né? Então, dependendo da obra que a gente vai construir, se for uma barragem, vai ser 100 anos, 10 mil anos, né? Se for uma dimensionamento de um canal de drenagem pluvial, já diminui bastante o tempo de retorno, por exemplo, 10 anos. Esses parâmetros são locais, de acordo com cada cidade, e aí a gente calcula o I, que é a intensidade máxima da chuva. Depois a gente vem na fórmula do método racional. Deixa eu achar ele aqui. O método racional, que vai relacionar a vazão máxima, dependendo se a área está dada em quilômetro quadrado ou em hectares. E agora a gente vai fazer alguns exercícios. Então, são 4 exercícios e vamos lá, então. Primeiro exercício. Qual seria a vazão de saída, né? Então, ali é a vazão máxima de uma bacia completamente impermeável com uma área de 22 km² sobre uma chuva constante a taxa de 50 milímetros por hora. Então, quais são os dados? A bacia hidrográfica é completamente impermeável, então aqui seria mais ou menos essa área aqui dessa bacia urbanizada, em que tudo que chove vira escoamento superficial. Então, o coeficiente é igual a 1, né? Porque tudo que choveu virou escoamento superficial aqui nessa área impermeabilizada. Então, o C é igual a 1. O A é igual a 22 quilômetros e isso aqui é a taxa de intensidade máxima da chuva. E qual é a vazão? Então, a gente vai usar aquela primeira fórmula do método racional, C igual a 1, o I igual a 50 milímetros por hora, a área igual a 22 quilômetros, é só a gente substituir na fórmula do método racional e a gente encontra que é a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, essa é só substituição na fórmula. A gente só precisava saber que o coeficiente é igual a 1 em áreas impermeabilizadas. E qual fórmula usar, né? Porque essa fórmula é para quando a área é fornecida em quilômetros quadrados. Depois, número 2. Determine a vazão máxima do escoamento superficial pelo método racional. Dados. A área da bacia é 500 hectares, a intensidade média da precipitação máxima é de 100 milímetros por hora e o coeficiente é de 0,61. Então, a gente vai usar a segunda fórmula, porque a área está em hectares, e essa já é direta. É só substituir, fazer a continha, e a gente vai achar aqui a vazão também em metros cúbicos por segundo. Terceiro. Não tem que transformar nada, Paulo, porque está em milímetros, depois o resultado fica em centímetros, em metros cúbicos. Então, não tem que transformar as unidades, você só tem que usar a equação certa. Então, eu vou voltar aqui para você, Francisco. Ah, tá. Então, entendi. Esse númerozinho aqui, esses 2 números, né? Eles já são a transformação da unidade. Né? Tá. Então, são fórmulas práticas que você insere. O C é adimensional, o I é sempre em milímetros por hora. Nesse caso aqui, o A é em quilômetros quadrados e a vazão sai em metros cúbicos por segundo. E esse número, ele faz a conversão de unidades. E nesse caso aqui também, a gente muda o coeficiente aqui, né? Nesse caso vai dividido por 360, e que 360 é esse? Ele é já a conversão de unidade, em que vai transformar as unidades aqui pra gente. Então, é uma fórmula bem fácil, porque a gente não precisa transformar as unidades, só precisa entrar com a unidade certa.
Entendi. Terceiro exercício. Uma pequena bacia hidrográfica de 1,5 km² de área é composta por morros, solos arenosos e por diversas árvores nativas. Então, para que servem essas características, né? Características de cobertura do solo, tipo de solo, morro, declividade. Essas características vão nos fornecer indicativos sobre o coeficiente de escoamento. Então, nos outros exercícios, a gente já tinha o coeficiente de escoamento. Nesse, a gente vai ter que determinar, né? Então, vai ter uma tabela para a gente determinar o coeficiente de escoamento a partir dessas características. É morro, solo arenoso e coberto por árvores nativas. Depois, com base na tabela 1 e na figura 1, que vai estar nos slides na sequência, determine a vazão de escoamento superficial para uma chuva com período de retorno de 10 anos e o tempo de duração de 20 minutos. Então, nesse aqui deu o tempo de duração. Qual a fórmula que nós vamos usar? Nós vamos usar aquela fórmula primeira, em que a área está em quilômetros quadrados. Falta a gente achar o I e o C. Então, primeiro o C. Então, nessa tabela aqui, ele deu aqui uma formulazinha, ó, para a gente calcular o C. Vai ser 1 menos essas características. Por quê? Porque essas características têm a ver com a infiltração. E a gente quer o coeficiente de escoamento. Então, por isso que ele é complementar, né? É 1 menos esse. Isso aqui é o fator de infiltração e a gente quer o fator de escoamento. Por isso que a gente tira de 1 aqui. Qual que é a característica de topografia? É morro, né? Declividade, entre 30 a 50 metros por quilômetro. Então, a gente vai usar esse C, linha, de 0,10. Depois, qual que é a característica do solo? O nosso solo é arenoso. Então, eu vou usar o C' de 0,40. E qual que é a cobertura? É áreas cultivadas ou árvores? É árvores. Então, 0,20. Então, vou fazer a somatória de 0,10, 0,40 e 0,20. Vai dar 0,50, 0,70. 0,70 é a infiltração. Qual que é o escoamento? O complemento. Então, eu tiro de 1, 0,30. 0,30 vai ser o meu coeficiente de escoamento. Isso vai estar aqui no exercício, aqui na minha resolução, ó. O coeficiente é 1 menos 0,10, que é do morro, 0,40, que é do solo arenoso, 0,20, que é da cobertura por árvores. Somo os 3, dá 0,7, tiro de 1, dá 0,3. Esse é o coeficiente de escoamento. E existe uma figura aqui, que é uma característica desse exercício, né? Nem sempre vai ser determinado dessa forma, mas aqui tem um gráfico que relaciona o quê? O tempo de retorno da chuva, o tempo de duração da chuva em minuto, o tempo em ano e a intensidade máxima em milímetro por hora. Então, eu tenho que relacionar esses 3 parâmetros, né? No nosso exemplo, ó, o período de retorno é 10 anos e o tempo de duração da chuva é 20 minutos. Então, a primeira linha é 1, a segunda linha é 5, a terceira é 10. Então, nós estamos falando da terceira linha e o tempo de duração da chuva é 20 minutos. Então, quando eu cruzo 20 minutos com a terceira linha, dá aproximadamente 120 milímetros por hora, né? Relacionando aqui nesse gráfico. Aí a gente prolonga aqui horizontalmente, vai dar mais ou menos aqui 120 milímetros por hora. Então, essa é a nossa intensidade máxima da chuva. Agora, eu já tenho todos os dados. Tenho a área, tenho o coeficiente de escoamento e tenho a intensidade máxima da chuva. É só substituir na primeira fórmula e eu tenho que a vazão vai dar aproximadamente 15 metros cúbicos por segundo. E o último exercício, um pouco mais complexo, vai progredindo o grau de dificuldade. Vamos lá. Determine a vazão máxima de escoamento superficial pelo método racional.
considerando as condições típicas de precipitação em Patos de Minas. Então, né, por que ele deu essa cidade? E esse quadradinho aqui é o resultado daquele aplicativo que eu comentei com vocês, que chama Pluvio. Ele retorna para cada cidade do Brasil, ele retorna os parâmetros da equação, o K, o A, o B e o C. São parâmetros locais para cálculo da intensidade máxima da chuva. Então, aqui está como dado do exercício. O que mais de dados que tem? Temos a área da bacia, 100 hectares. Período de retorno da chuva, 10 anos. Comprimento do Talweg, 2.000 metros. Diferença de cotas, 35 metros. Esses dois parâmetros a gente vai usar para cálculo do tempo de concentração. E o coeficiente médio de escoamento é 0,61. Então, primeira coisa que a gente tem aqui esse aqui é repetido. Então, eu fiz aqui uma resolução, né? Eu quero saber a vazão máxima. Eu preciso do C, do I e do A. O A foi dado e o C foi dado. Falta o I. O I, que é a intensidade máxima da chuva, existe uma fórmula que depende dos coeficientes locais para cada cidade. No caso, é os coeficientes da cidade de Patos de Minas. Além disso, precisa do T maiúsculo, que é o tempo de retorno, 10 anos foi dado. E o T minúsculo é o tempo de duração da chuva, que é igualado ao tempo de concentração. E existe uma fórmula prática para a gente calcular o tempo de concentração, que depende do comprimento do Talweg e da diferença de altitude, né, ou cotas, que foi dado para nós. Deu que o comprimento do Talweg é 2.000 metros, a gente vai precisar passar ele para quilômetros, porque na fórmula prática ele é dado em quilômetros, e a diferença de altura entre nascente e foz, 35 metros. Eu vou substituir na fórmula prática de tempo de concentração, acho o tempo de concentração em minutos. Vou substituir todos os valores na fórmula do I, substituo o K, o tempo de retorno, o A, o tempo de concentração, o B, o C, e calcular a intensidade máxima da chuva. Deixa eu... Minha bateria tá acabando. O que mais? E agora eu tenho todas as variáveis, o I, o C e o A. E eu volto lá na fórmula de método racional, substituo os valores e encontro a vazão máxima em metros cúbicos por segundo. Então, essa é a sequência de passos aí que a gente tem que determinar. Primeiro, eu acho o tempo de concentração, volto na fórmula da intensidade máxima da chuva e, por último, eu substituo no método racional, que só faltava o I. O coeficiente e o A eu já tinha de dados, né? Então, essa é a sequência aí de dados para a gente encontrar a vazão máxima. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. E eu vou encerrar o vídeo e se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência e pela presença na aula de hoje.